Olá, amigos do canal da Aprovação PGE. No vídeo de hoje nós iremos tratar a respeito do informativo de número 1159 do STF, que tem dois julgados muito importantes para quem estuda para concursos de procuradoria. Meu nome é Gustavo Andrade, sou um dos coordenadores aqui da Aprovação PGE e já te convido a se inscrever no nosso canal e a conhecer também a nossa preparação Acesso Total Procuradorias. Imagine só, com um único investimento você tem acesso a todos os cursos da Aprovação PGE e vai se preparar com excelência para concursos da Advocacia Pública. Agora, iniciando a nossa análise, a primeira pergunta respondida pelo STF foi a seguinte, colocando na tela. É constitucional ou não norma estadual que fixa o percentual dos honorários de sucumbência devidos aos procuradores estaduais em razão do parcelamento realizado pelos contribuintes nas ações tributárias e execuções fiscais ajuizadas? Vamos lá, pessoal. É sempre importante a gente contextualizar para facilitar o nosso entendimento. Imagine você a seguinte situação. Existe a relação tributária entre determinado estado e determinado contribuinte. Digamos que esse contribuinte ele não pagou o tributo que é devido ao Estado. Ele é inadimplente. Em razão disso, o Estado inscreve esse débito em dívida ativa e depois executa esse débito numa ação de execução fiscal. Imagine que a situação posta é essa e o Estado ele vem com uma legislação posterior a esses fatos, informando a respeito da possibilidade de parcelamento de créditos tributários. E dentro desses créditos tributários passíveis de parcelamento, encontram-se esses que estão sendo objeto de execução fiscal. Nada impede que ele seja objeto de parcelamento, ok? Não tem problema nenhum nisso. Porém, vem essa mesma norma e como forma de estimular o contribuinte a parcelar, a pagar aquele débito, ele vem dar uma redução de multas, redução de juros e, dentre as reduções, a redução dos honorários advocatícios que são dos procuradores estaduais. Veja bem, o ente público ele reduziu o valor da multa, reduziu o valor dos juros, deu condições favoráveis, ele também, para favorecer ainda mais, ele reduz o valor dos honorários. Então, digamos que os honorários que seriam da ordem de hipoteticamente 20%, foi reduzido pela norma para 10%. E aí o contribuinte fala, olha, vale muito a pena eu parcelar esse débito, eu vou ter uma redução da multa, vou ter uma redução dos honorários, vou parcelar. Mas veja bem, o próprio STF ele já analisou que os honorários advocatícios dos procuradores estaduais e municipais são verbas privadas. E aí vem a grande questão, pode uma norma estadual tratar sobre a redução do percentual de uma verba privada, leia-se, dos honorários advocatícios? O STF, mais uma vez, analisou essa questão e disse que não, por diversos motivos, dentre eles motivos formais, dentre eles motivos materiais. Vamos analisar aqui, vamos lá. É inconstitucional por violar a competência privativa da União para legislar sobre direito processual, aspecto formal, norma estadual que fixa o percentual dos honorários de sucumbência devidos aos procuradores estaduais em razão do parcelamento realizado pelos contribuintes nas ações tributárias e execuções fiscais ajuizadas. Ou seja, compete à União tratar sobre honorários advocatícios porque é uma norma de direito processual civil. Esse é o entendimento básico aqui do julgado do STF. O texto constitucional atribuiu à União competência privativa para legislar sobre direito processual, com a finalidade de garantir a uniformidade de tratamento da matéria em âmbito nacional, ou seja, todos os estados têm o mesmo direito processual civil, e, consequentemente, a regulamentação dos honorários sucumbenciais no que diz respeito à preservação da natureza remuneratória. Conforme jurisprudência desta Corte, incorre em inconstitucionalidade formal a legislação estadual que, embora estabeleça um programa de incentivo à quitação de débitos tributários por meio de parcelamento, modifique os critérios de fixação de honorários sucumbenciais previstos na legislação federal e institua uma redução no percentual da verba honorária devidas aos advogados públicos.
na espécie a norma estadual impugnada, com o intuito de estimular a regularização da situação fiscal de contribuintes inadimplentes com o erário estadual, a partir do parcelamento de débitos relativos ao ICMS, estabelecer um escalonamento de honorários sucumbenciais devido aos procuradores do Estado, de acordo com a extensão do parcelamento do crédito tributário acordado. Com base nesses e em outros entendimentos, o plenário, por maioria, julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da legislação do Estado de Sergipe. E os outros entendimentos, pessoal, é a inconstitucionalidade material, porque aqui também há, em outros julgados do STF, aqui até ampliando o debate, já houve a análise da violação ao princípio da propriedade, ao direito de propriedade, porque as verbas de honorários, elas são verbas privadas. Ela não é do ente público, ela é do procurador, ela é do corpo de procuradores. Então não cabe ao Estado dispor sobre uma verba que não é sua. Aqui nesse informativo tratou-se apenas da inconstitucionalidade formal, mas tome para a sua prova, porque esse tipo de lei também tem uma inconstitucionalidade material. Ele viola o direito de propriedade, ok? Fechado parêntese, eu retorno aqui para você fixar a matéria. É inconstitucional por violar a competência privativa da União para legislar sobre o direito processual, norma estadual que fixa percentual de honorários de sucumbência devido aos procuradores estaduais em razão do parcelamento realizado pelos contribuintes nas ações tributárias e execuções fiscais ajuizadas. Finalizada a análise do primeiro julgado, a gente passa agora à segunda pergunta que foi respondida pelo STF. Vamos lá. É possível que norma estadual estabeleça o termo inicial para o pagamento dos benefícios de aposentadoria do regime próprio de previdência social local a partir do mês seguinte ao da publicação do ato concessivo de aposentadoria? Volta aqui comigo para a gente fechar algumas premissas antes da gente analisar essa questão conforme o STF decidiu. Primeira coisa que a gente tem que imaginar é que nós estamos falando de direito previdenciário. Existe um regime próprio de previdência social, que é próprio dos servidores estatutários. Existe o regime geral de previdência, que são os dois grandes grupos. E atualmente também o regime complementar. Aqui nós estamos falando do regime próprio de previdência, que é aquele do servidor estatutário. O servidor estatutário, depois que ele tem todas as condições para se aposentar, ele faz um requerimento para concessão de sua aposentadoria. Digamos que ele, em janeiro de 2024, ele reuniu as condições e ele faz a solicitação de aposentadoria. Obviamente, é necessário um trâmite para analisar, para a administração pública analisar se ele realmente tem direito à aposentadoria. Vai verificar o tempo de serviço, as contribuições, e tudo isso leva um tempo. E aí, passado esse tempo, uma vez concedida a aposentadoria, ocorre o pagamento da aposentadoria. Ele entra na inatividade, sai da atividade para inatividade, se torna um aposentado e começa a receber o benefício. E a legislação local, nesse caso específico, ela falava justamente isso. Os proventos de aposentadorias vão ser pagos após a concessão, algo que é muito lógico. Mas o que é que queria a parte interessada, que veio a se aposentar o servidor? Que houvesse uma retroação, que retroagisse o pagamento à data do protocolo, à data do pedido de sua aposentadoria. E aí o STF foi chamado a analisar se essa norma estadual que estabelece que o pagamento ocorre no mês seguinte à concessão da aposentadoria, ao deferimento, à publicação da aposentadoria, é constitucional ou não. E o STF entendeu que essa norma é constitucional, ela não viola a Constituição. Olha só, vamos lá para os fundamentos. Não viola a Constituição Federal, norma estadual que estabelece o termo inicial, ou seja, o início do pagamento, dos benefícios de aposentadoria do regime próprio de previdência local, ou seja, do Estado, a partir do mês seguinte ao da publicação do ato concessivo de aposentadoria. E aí a primeira questão que a gente tem que analisar é: existe um regramento federal, existe um regramento nacional sobre as regras previdenciárias, mas também existem os regramentos locais, que obviamente não pode confrontar ao regramento federal. E vamos aqui na fundamentação. A competência legislativa acerca da previdência social, ela é concorrente, cabendo à União editar
às diretrizes normativas gerais e aos estados e ao DF legislar de forma suplementar. Nesse contexto, tanto o artigo 40 da Constituição quanto as disposições da Lei 9717, que lei é essa? É uma lei que trata dos princípios e normas gerais aplicáveis aos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos de todos entes federativos, não estabelece o termo inicial do pagamento dos benefícios de aposentadoria. Ou seja, tanto a Constituição como a Lei 9717 não estabelece o termo inicial. Existe, então, uma omissão. Não é tratado em âmbito nacional sobre esse tema. Inexistindo norma geral sobre essa questão, não há óbice para que cada unidade federada fixe a data do pagamento da aposentadoria, pois representa a medida que decorre do legítimo exercício de competência legislativa suplementar. Na espécie, a norma estadual impugnada não viola o direito adquirido, pois não altera os requisitos para concessão de aposentadoria nem o princípio da isonomia, porque a matéria padece de uniformidade nacional, todos estão de forma igual. Também não há que se falar em estímulo ao comportamento moroso da unidade gestora do sistema previdenciário diante das particularidades fáticas de cada ente federativo. E aqui vem uma observação importante de efeito prático. Ademais, até o efetivo pagamento do provento de aposentadoria ao beneficiário, o servidor público continua recebendo seus vencimentos da ativa, motivo pelo qual o pagamento dos proventos desde a data da entrega do requerimento representa desobediência à vedação como regra de percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrente de regime próprio com a remuneração do cargo, emprego ou função pública. Ou seja, não há prejuízo ao servidor que vai se aposentar. Com base nesses e outros entendimentos, o plenário, por unanimidade, conheceu em parte da ação e julgou improcedente para assentar a constitucionalidade do artigo 48 da Lei Complementar 233 de 2021 do Estado do Paraná, com a fixação da tese anteriormente citada. Olha aqui, não viola a Constituição, norma estadual que estabelece o termo inicial para o pagamento dos benefícios de aposentadoria do regime próprio de previdência local a partir do mês seguinte ao da publicação do ato concessivo de aposentadoria. É isso, meus amigos. Esses dois julgados que estão no informativo de número 1159 são muito importantes e estarão nas suas próximas provas. Então fiquem atentos. Gostou do vídeo? Dá aquele joinha, comenta aqui embaixo o que é que você achou. Se ficou com alguma dúvida, eu respondo pessoalmente as mensagens que são enviadas aqui no YouTube. Lembrando, o nosso Preparação Acesso Total está com matrículas abertas. Você basta clicar no link que está aqui na descrição e você vai se preparar com excelência para concursos de procuradoria. Aprovação PGE, prepara para passar.